Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre um dos princípios mais famosos dentro do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Princípio que é essencial dentro da nossa matéria, é essencial dentro da matéria trabalhista, porque ele traz ali um certo tipo de, como o nome diz, protecionismo para o empregado. Por que isso é necessário? Olha, dentro do direito do trabalho, eu tenho ali uma série de artigos de lei, de dispositivos legais capazes de tentar trazer uma igualdade nessa relação jurídica. Por que isso ocorre? Olha, o legislador, ele entende que a relação jurídica entre empregado e empregador não é uma relação jurídica igual. O empregado, ele não tem o conhecimento técnico, ele não tem o conhecimento jurídico, ele não tem a capacidade econômico-financeira que o empregador tem. Por conta disso, o legislador achou prudente trazer ali mecanismos, trazer ferramentas capazes de garantir direitos para o empregado. Então, olha, às vezes a gente vê algum cliente, algum empresário, empregador dizendo assim, ah não, mas não é possível. Essa legislação trabalhista só favorece o empregado. Não é bem assim, mas eu tenho ali uma série de dispositivos legais que, de uma certa forma, dão uma mãozinha para o empregado. Trazem ali benefícios para o empregado com a intenção de tentar equilibrar essa relação jurídica. Vejam vocês que, dando algum tipo de ferramentas ali ao empregado, eu consigo ali tentar ou eu consigo promover uma igualdade nessa relação jurídica. Vamos dar um exemplo disso. Olha, esse princípio ele tem abrangência tanto na parte de direito material quanto na parte de direito processual. Então, um exemplo disso muito comum que acontece na parte processual trabalhista é em relação à audiência. Então, o empregado ele dá a entrada ali, distribui a sua reclamação trabalhista e a sua audiência é marcada. Se o empregado falta na sua audiência trabalhista, o que vai acontecer? Olha, o seu processo será arquivado, depois ele pode ingressar com essa mesma ação, reabrir esse processo. Agora, se é o empregador que falta na audiência, ele tem a revelia aplicada contra si, ou seja, presume-se verdadeiros todos os fatos alegados contra ele. Vejam vocês a diferença que acontece aí nessas duas situações. Enquanto que o empregado tem apenas o arquivamento do seu processo, o empregador ele sofre uma pena de revelia. Para o legislador, esse tipo de ferramentas, como essa que eu citei aqui de exemplo, é necessária para garantir ali essa dignidade da pessoa humana, esse patamar civilizatório mínimo ao empregado. Porque, olha, a gente sabe que o empregado necessita ali desse salário, ele necessita dessa profissão e por isso ele tem ali que ter a lei protegendo, resguardando ele. Alguns autores, entre eles Sérgio Pinto Martins, dizem que o direito do trabalho existe apenas para proteger o trabalhador. E não deixa de ser uma verdade. Essa justiça do trabalho é criada para que os direitos trabalhistas sejam ali válidos, sejam todos respeitados. Olha, um exemplo disso também que a gente tem na nossa CLT é o artigo 468. O artigo 468 diz que só é lícita, então só é possível algum tipo de alteração de cláusulas, havendo mútuo consentimento das partes. Então as duas partes ali concordando em alterar, em fazer essa mudança, é o que tornaria possível ali alterar. Sob pena de nulidade dessa garantia, de nulidade do que foi pactuado. Vejam vocês o seguinte, se um empregado ele celebra ali algum tipo de contrato com o empregador, um contrato que lhe seja maléfico, isso depois poderia ser revisto, essa cláusula poderia ser declarada abusiva. Tudo isso aí em respeito a esse princípio da proteção que traz ali alguns benefícios para o empregado. Até a próxima.